Para quem está entrando agora e não conhece esse projeto é uma iniciativa da FEIS. Eu estou como trabalhador e colaborador desse projeto e me sinto muito honrado por ele, que é abordar temas os mais variados, alguns inclusive pouco explorados, inusitados, que é essa live, é o formato dessa live. Flávio convida, portanto, onde eu estou sempre com algum companheiro, ou quase sempre, com algum companheiro da doutrina espírita, discutindo, esmiuçando e aprofundando algum aspecto essencial da doutrina espírita. O dia de hoje é um dia fascinante, porque estaremos aí juntos, eu e Danilo Cruz. Danilo Cruz é psicólogo, é professor de psicologia, é escritor e é conferencista espírita, orador espírita, trabalhador espírita de anos e particularmente amigo meu pessoal de muitos anos. O nosso Danilo já está aqui para entrar. Olá, Boa Danilo. noite. Olá, meu caro. Tudo jóia? Tudo bem? Tá escutando direitinho aí? Sim. Meu som também está ok? Tá tudo ok. Tudo joinha. Muito bem. Boa noite, Maravilha. amigos. Eu estava apresentando o amigo Danilo Cruz. Fiz aí a devida apresentação, né, as considerações, tanto no sentido da sua atividade profissional como da atividade espírita e a amizade que eu tenho com ele, amizade pessoal. É uma grata satisfação, portanto, estar aqui mais uma vez nesse formato, nesse trabalho esse que se desdobra em assuntos os mais variados. E vamos logo para o tema, porque é um tema riquíssimo, um tema fascinante. Já aviso que a gente não vai conseguir esgotar um tema desse, porque é um tema bastante rico e amplo. A gente pode navegar sobre vários caminhos. Eu gostaria só de, antes de começar a interagir com o Danilo, dizer que esse tema suscita normalmente a seguinte pergunta, e eu vou começar a introduzir o assunto com essa pergunta, Danilo, que é o seguinte, e houve isso nessa nossa live, que o que é que terapia regressiva, vivências passadas tem a ver com o espiritismo? Essa é uma pergunta que é muito formulada e me foi formulada quando da publicação desse conteúdo. E eu respondi de maneira econômica, dizendo que, a princípio, nada tem a ver com o espiritismo, no sentido de que é uma técnica, como tantas outras técnicas, não é uma técnica que tem apropriação do espiritismo, não é uma prática espírita, nem é aconselhada, é desaconselhada que espíritas utilizem técnicas regressivas, que é, na verdade, um mérito e construção de profissionais, de acadêmicos, que se debruçaram sobre o assunto. Mas aí eu complementei dizendo assim, não tem nada a ver no sentido de que não é algo próprio da doutrina. Mas, como o espiritismo, como diz Allan Kardec, é uma doutrina que penetra em todos os campos do pensamento humano, o espiritismo, portanto, pode abordar qualquer assunto com uma abordagem com viés também espírita. Da mesma forma que, a grosso modo, a atividade física não tem uma relação direta com o espiritismo, mas a gente pode fazer uma abordagem no campo espírita. Política não tem necessariamente uma relação direta, mas a gente pode fazer uma abordagem espírita. E assim por diante. O que tem de conexão direta desse tema com a doutrina espírita é que a TVP, como instrumento acadêmico e como técnica especializada, confirma o conceito da reencarnação, que é preconizado pela doutrina, não apenas pela doutrina, mas por boa parte das religiões orientais, doutrinas orientais, e, portanto, confirma, ou se não confirma, se quisermos ser mais modestos, pelo menos fortalece e sustenta o argumento em favor da reencarnação. Reencarnação essa que é uma proposta antiga, uma proposta muito antiga da humanidade. Então, a gente tem, portanto, essa relação e, portanto, é interessante a gente examinar esse tema, um tema muito importante para ser examinado, para ser explorado. Antes de passar a palavra para você, Danilo, só introdutoriamente, não é fácil, amigos, fazermos aqui uma linha tão clara da construção teórica da TVP, conforme afirmou Maurice Nefferton, né, que é atribuído a ele o nome da técnica. Ele utilizava a técnica da hipnose ativa, deu o nome mais tarde de TVP, Terapia de Vidas Passadas, psicólogo de San Diego, nos Estados Unidos. Mas
quando se atribui a Morris Nefferson essa nomenclatura, é porque do ponto de vista aí, talvez público, da academia, socialmente falando, isso passa a ser popularizado com o nome próprio, com um rótulo específico, e a partir daí uma série de pensadores, que com certeza o Danilo vai citar e a gente vai desenvolver. Mas antes do próprio Morris Nefferson, a gente tem que comentar que a TVP, ou TVRP, terapia de vivências, como preferia Maria Júlia Prieto Pérez, uma das autoras pioneiras em defender a ideia de vivências, e Danilo certamente vai explicar por que a expressão vivências parece ser mais adequada. Mas a verdade é que, como a TVP ou TVRP utiliza a hipnose como base, remonta à própria história e tradição da hipnose essa que foi sendo desenvolvida a princípio como fenômenos de sugestão, como indução hipnótica, e aí essas técnicas foram evoluindo, e aí a gente tem aquela tentativa de fazer regressões à existência atual mesmo, né? As tentativas aí do inconsciente ontogenético de Otto Rank, aquelas abordagens de ir até a vida intrauterina, né? Matrizes perinatais, que Danilo gosta de abordar, conceito de Grof. E aí, a partir daí, houve aí um momento que a gente pode situar aí, esse momento em que alguns estudiosos começaram a tentar recuar antes da vida intrauterina. Se atribui uma das primeiras experiências a Alberto Rochat, ou Albert de Rochas, como se queira, diretor do Instituto Técnico de Paris, Politécnico de Paris, que fez algumas regressões e publicou uma das primeiras obras, ou a primeira obra, chamada Levi Successive, né? As Vidas Sucessivas, e uma série de outros autores aqui, Colavida, na Espanha, Pouvier, e uma série de outros autores, para descambar naquelas maravilhosas abordagens que Hermínio de Miranda, em A Memória e o Tempo, coloca, né? Que ele ilustra muito bem numa revisão de literatura. Aliás, é uma obra que eu recomendo. Ellen Wamba, Edith Fiore, Dina Cerminara, esses autores que Danilo vai colocar. Só para concluir o meu comentário introdutório e passar para você, Danilo, a gente tem nessa live um tempo bastante escasso para abordar alguns assuntos importantes, e eu quero já levantar para você, sem abordar ainda, mas levantar até para você depois desenvolver e eu poder colaborar na medida do possível, a relação da TVP com o esquecimento do passado e os grandes desafios de profissionais, seja profissionais espíritas, seja profissionais não espíritas, na indução da regressão durante as sessões terapêuticas, quando é possível, quando é viável, quando não é, e a mescla disso com fenômenos anímicos e mediúnicos, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para abordar. Então, eu quero passar para você para a gente tentar alguma coisa, né, Danilo? Vamos tentar, exatamente. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso voltar a ter um bate-papo com esse rapaz aí que eu tenho um carinho grandioso. Não entendi muito bem porque que ele resolveu tirar o resto do cabelo que ficou. Eu achei que estava bom como estava, mas é bem-vindo, né? Qualquer mudança acho que faz parte. Ele me deu aí, sem dúvida alguma, inúmeras deixas importantes para a gente abordar sobre esse tema, que é um tema simplesmente controverso, em diversos aspectos, não só na casa espírita, como é o caso da nossa live, que é para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, mas também na própria profissão de psicólogo. Isso também é uma coisa extremamente complexa. É bom lembrar que no Brasil nós temos o único conselho de psicologia do mundo inteiro que impede os psicólogos de atuarem dentro da abordagem transpessoal, e isso inclui aí a técnica da TVRP, né, ou TRVP, ou TVP, que no caso é a terapia de regressão a vivências passadas. E isso é importante dizer porque às vezes as pessoas se assustam quando a gente fala disso. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de psicologia transcultural na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, na cidade de Oshkosh, e quando me foi perguntado sobre o assunto,
que eu disse que o Conselho Federal de Psicologia do Brasil não permite que os psicólogos se utilizem desse ferramental, as pessoas se assustaram, as pessoas acharam muito estranho e ficaram se perguntando por que isso aconteceria. E a professora do curso em questão, a professora Kathleen Steeder, falou que provavelmente o Conselho Federal de Psicologia não confiava no senso crítico das pessoas em buscarem profissionais competentes e habilitados para tanto. Com essa fala eu acabei me calando, né, porque não tinha muito mais o que argumentar. É curioso ver isso, Flávio, porque o próprio Conselho Federal de Psicologia tem uma revista de psicologia chamada Psicologia, Ciência e Profissão, e nessa revista a gente consegue buscar vários artigos sobre psicologia transpessoal, ou seja, como assim? Se o Conselho Federal de Psicologia impede, ele mesmo publica na sua revista acadêmica, essa questão é realmente extremamente complexa, é um assunto, sem dúvida, tenso, um assunto bastante denso, que a gente vai perceber que vários psicólogos no Brasil terminam por se utilizarem do termo psicoterapeuta para poder utilizarem esse tipo de ferramental. Eu tenho uma história pessoal bem como é que eu diria, afeita a esse assunto, né? Desde a minha graduação ainda, eu já estudava, já pesquisava sobre isso, porque já era espírita, e sempre tive realmente uma busca por esse tipo de assunto. Desde muito cedo eu tive esse contato com esse tipo de conhecimento, de teoria, a ponto de, ainda na graduação, no ano 2000, eu fui aluno de Roger Woodard, quando aqui em Salvador esteve, né, tive a oportunidade. Aliás, eu gosto sempre de me gabar com os amigos mais próximos, como é o caso de Flávio, que eu fui aluno de Roger Woodard, fui aluno de Pierre Weil, fui aluno de Jean-Yves Leloup, né, ou seja, os grandes caras que falam, no caso falavam, né, que Roger Woodard e Pierre Weil já faleceram, sobre esse assunto, mas Jean-Yves continua aí vivo, né, produzindo bastante, ainda bem. E aí, com isso, eu realmente sempre tive uma vinculação muito forte, muito grande, além, é claro, dos estudos espíritas. Muito cedo, os contemporâneos de Kardec sempre me instigaram. Eu vejo que existe no Brasil uma ênfase muito grande em literatura mediúnica, mas eu sempre tive uma busca maior pela literatura técnica, e os contemporâneos de Kardec, a exemplo de De Rocha, como você falou, né, De Rochat, que é um autor extremamente profícuo, e Colavida também, que é citado por De Rochat no seu livro, né, aquele experimento de 1887, que eu acho fabuloso, e outros autores como Gabriel Delany, Alexander Aksakov, que são autores que têm muito a contribuir, e infelizmente a gente acaba deixando de lado e pesquisando apenas materiais recentes no âmbito mediúnico, no âmbito... E é bom lembrar, esses autores eram autores encarnados, eles não se utilizaram de mediunidade de outros espíritos de forma direta, de forma explícita com relação a isso. O assunto da terapia de vivências passadas, eu acho que é afeito à doutrina espírita na medida em que comprova, né, a questão da reencarnação, comprova, não sei se é uma boa expressão, mas atesta, eu não sei que palavra eu usaria de forma mais clara, mas eu acho que fica muito claro que essa é uma realidade e que, no mínimo, como dizem alguns autores espíritas, no caso aí mediúnicos, espirituais, que a terapia de vivências passadas serve muito à ciência para mostrá-la a realidade da imortalidade, da continuidade da vida, né, e do processo evolutivo. E a gente, quando para se debruçar sobre os estudos da psicologia transpessoal, que é essa parte da psicologia que estuda o âmbito espiritual do ser, a gente vai ver que existe um aspecto tríplice que é bem claro, bem demarcado. Primeira, a questão palingenética, que é o que a gente na doutrina espírita chama de reencarnacionista. Segundo, é o aspecto interexistencial, que a gente diria que são os aspectos tanto mediúnicos quanto anímicos, usando uma linguagem espírita.
E, por fim, mas não menos importante, o aspecto evolutivo, que a gente usa esse mesmo termo, né? Aqui na doutrina espírita, a questão da lei do progresso. Então, a gente tem, sem dúvida, muito a ganhar, porque é a possibilidade de compreensão do espiritual dentro de um olhar diferente, de um olhar que não veio de uma casa espírita, de autores que não conheceram Kardec, de autores que não conheceram os espíritos ou os contemporâneos de Kardec, não conheceram nada sobre o espiritismo e, no entanto, chegam a esses fatos que são, sem dúvida alguma, bastante impactantes, como é o caso de Groff, que eu tenho também uma predileção, como o Flávio já falou. Groff, ele começou estudando ácido lisérgico e fazendo regressão até a vida intrauterina, só que alguns dos seus pacientes retornavam para além, não sei se eu falo além ou aquém, Flávio, aquém da vida intrauterina, né? Se a gente pode falar desse jeito, né? E aí era muito curioso para ele, que era um materialista, que simplesmente não tinha nenhuma crença religiosa, e entrar em contato com esses dados, e era uma coisa estranha. A princípio ele tomava para si apenas a hipótese de que era uma fantasia, era uma produção do inconsciente, quando, na verdade, ele, num estudo mais detido, foi perceber vários estudiosos que já estavam debruçados sobre esse tema, que já traziam contribuições ímpares com relação a isso, né? Como o próprio Flávio falou no começo, o grande introdutor do termo, né, que é Maurice Netherton, também já trazia informação sobre isso, Hans Stendhal e Edith Fiore na Itália, que é uma autora também que é bem curioso a relação dela, André Luiz Peixinho, que foi meu preceptor, a quem eu agradeço muito do meu treinamento com relação a esse tema, tá? Com quem eu fiz cursos de psicologia transpessoal, cursos de terapia de vivência pretérita, no caso, a TRI, como ele chamava na época, né? Terapia de regressiva integral, mas que depois o Roger Wood mudou o nome para DMP, né? Que é Deep Memory Process, processo de memória profunda. Mas eu aprendi, né? Lá ainda na década de 90, pense aí o que é isso, como TRI, né? Nos cursos que eu fazia com Peixinho. E aí, com essa perspectiva, a gente vai ver que esses autores, a grande maioria deles, tem um pretérito de ceticismo, de materialismo, com perspectivas completamente avessas à possibilidade de compreensão de imortalidade ou qualquer coisa nesse sentido. E, no entanto, vem... eu estava dando o exemplo de Edith Fiore, esqueci. Edith Fiore foi perguntada por Peixinho, quando foi no Congresso de Psicologia Transpessoal, com relação à sua crença, ela disse para Peixinho que ela era presbiteriana. Aí Peixinho perguntou, mas como assim? Presbiteriana e trabalha com terapia de vivências passadas? E aí foi muito curioso, porque ela disse que, bom, funciona. Funciona, e se funciona eu vou utilizar na minha prática clínica. Ele achou aquilo diferente, achou aquilo um tanto quanto esquizoide na linguagem dele, né? Ele falou que foi bem esquizoide porque ficou parecendo que a prática dela não coaduna com as crenças dela, mas de qualquer forma ela seguia produzindo ciência em relação a isso e mostrando que realmente funciona. Então sem dúvida extremamente enriquecedor, e hoje a gente tem vários grandes autores famosos, né? Bárbara Brennan, que fala sobre isso, a gente tem Brian Weiss, que aliás tem best-sellers a respeito disso. Eu lembro de ter lido na minha adolescência, ainda no alto dos meus 17, 18 anos, Muitas Vidas, Muitos Mestres, ou um que me tocou bastante, que é Só o Amor é Real. Então, são livros que, sem dúvida alguma, que estão fora do âmbito da doutrina espírita, e que trazem para o leigo informações interessantes com relação a essa temática e vão, sem dúvida alguma, trazer contribuições para a nossa compreensão. Agora, eu falando bastante, perdi o fio da meada. Flávio, me ajude aí, qual foi a outra questão que você tinha colocado? Só um adendo, Danilo. Uma das últimas vezes que eu tive com o Peixinho, já tem mais ou menos uns 2 anos, ele me contou essa história de Edith Fiore, inclusive justamente concluindo isso, né, que ela era a favor do efeito terapêutico, algo parecido com o que Brian Weiss responde quando falam a ele
não seria tudo fantasia? Ele disse, não, se é uma fantasia que cura, se é uma fantasia que gera efeitos positivos, eu acho que essa fantasia tem um poder heurístico, né? Um poder de verdade aí, né? Interessante. Que precisa ser bem utilizado. Isso. Uma das coisas que eu gostaria que a gente abordasse, Danilo, era justamente essa ideia, né? O Espiritismo preconiza nas suas obras a ideia de que há um esquecimento do passado e que, via de regra, esse esquecimento deve ser respeitado. Algumas pessoas tendem a levantar a dúvida de que, então, a terapia de vivências passadas não estariam em incompatibilidade com um alicerce básico do Espiritismo, um conceito básico. Pode desenvolver. Entendi. Então, a questão do esquecimento é interessante, é, sem dúvida alguma, bastante enriquecedor a gente se debruçar sobre isso, porque a gente sabe que é interessante que a gente não lembre, por diversos aspectos, né? Por exemplo, a gente às vezes se pergunta assim, será que eu iria amar fulana sendo minha mãe ou minha irmã, sabendo que ela me fez um mal? A minha pergunta sempre é diferente dessa, sempre é assim, sabendo que eu fiz um mal a ela. Eu acho que quando a gente se implica, fica muito mais estarrecedor para a gente se questionar, né? Sabendo que a gente foi culpado nessa história, que a gente causou danos, que a gente causou prejuízos. Realmente, o esquecimento do passado é providencial, é uma bênção, né? A gente não se lembrar de certas coisas, porque sem se lembrar já está difícil de amar. Imagine se a gente lembrasse, né? Imagine aí como é que seria. Então, sem dúvida alguma, o esquecimento é providencial. Existe uma motivação para que a gente esqueça, só que existe a possibilidade da lembrança. Isso, inclusive, os espíritos falam a Kardec, e em alguns casos isso acontece, e que, à medida em que nós evoluímos espiritualmente, isso se torna muito mais natural, muito mais fácil de acontecer, na medida em que a gente tem uma bagagem, que a gente tem uma superioridade moral para lidar com certas coisas, e a gente vai ter um sentido. A grande questão, e com Roger Wood eu aprendi bastante sobre isso, que a grande questão aí da possibilidade dessa lembrança na memória profunda, no processo de memória profunda, que ele trabalha muito com a questão do corpo, né? Eu tento buscar essas lembranças no corpo, no organismo, porque o organismo traz a possibilidade da gente ter acesso a isso. E aí, nessa possibilidade, o que ele diz? Ele diz que a gente vai conseguir contextualizar, encontrar um significado, conseguir dar um sentido para a nossa vivência e, a partir de então, elaborar essa circunstância. E tem um efeito que, a partir dessa catarse, porque para Roger Wood a gente deve buscar uma catarse primária diante daquela situação e uma revivência. Ele trabalha muito com técnicas de psicodrama e de gestalt terapia, onde a gente entra em contato com aquilo novamente e tem a possibilidade da dramatização para dar um novo fim. Fechar um ciclo, por exemplo, aquele ciclo que está em aberto, aquela lacuna mal resolvida, aí fazendo uma linguagem bem psicológica, Flávio, você vai me entender, é o efeito Zeigarnik, né? Aquela questão que está em aberta, que está mal resolvida, aí você vai dar um fim para aquele ciclo, você vai ter a possibilidade de redramatizar, de atuar diante daquilo e fechar aquilo que está em aberto para poder seguir adiante. Então, existindo essa possibilidade, a gente tem grandes benefícios. Agora, óbvio que o efeito disso para a ciência começar a se questionar com relação a essas possibilidades. O próprio Ian Stevenson, né, que é, na minha opinião pessoal, a maior autoridade em estudo de reencarnação, de casos sugestivos de reencarnação, como ele mesmo usava esse termo, né, porque levava de forma científica mesmo a questão, dizendo que eram hipóteses. Hipóteses precisam ser tratadas como tal, como em qualquer ciência, né? Não como verdades dogmáticas, verdades absolutas. Então, ele trabalhando com hipóteses, obviamente que a gente vai percebendo ali que existe um significado pessoal para aquilo ali. E o impacto da obra de Ian Stevenson
o cientista canadense, que foi durante muito tempo uma grande referência, até desencarnar recentemente, né? Ele trouxe um impacto enorme, ao ponto do próprio Carl Sagan chegar a afirmar que, entre todos os pesquisadores de parapsicologia, de assuntos parapsicológicos, o único que merecia uma séria análise seria Ian Stevenson. Então, olha como isso abre portas para que a ciência materialista possa ter uma outra leitura sobre a realidade, uma outra leitura sobre a questão da existência. Então, sem dúvida alguma, impacta não só no nível pessoal do paciente que está sendo ajudado naquele caso, mas em especial a ciência como um todo, tendo a oportunidade de abrir paradigmas, de ver novas possibilidades de realidade. Eu acho que isso é fabuloso. A gente amplia bastante o horizonte. A gente vai encontrar nas questões de número 166 e 167 de O Livro dos Espíritos o fato de que a gente encarna buscando depuração, né? Que a gente vai vivenciar nesse processo reencarnatório a expiação e em busca de um melhoramento, né? E até tem uma frase que eu gosto no final da questão 167, que os espíritos colocam de uma forma bem categórica, né? Tem isso onde há justiça. É uma coisa que eu assisti numa palestra no ano de 1995. Uau! Tem tempo isso, hein? 1995, uma palestra que eu assisti de Valentim Fidalgo, que ele chegava a dizer assim: se não existe reencarnação, então eu não acredito em Deus. E eu tô com o Valentim nessa história também, né? Porque eu não consigo conceber Deus sem que ele seja justiça e amor, claro, né? Mas como conceber Deus sem reencarnação, vendo um nascendo na opulência e outro nascendo na situação periclitante da miséria mais terrível do mundo? Como conceber um nascendo com uma inteligência acima do normal, em altas habilidades e superdotação, e outro nascendo no retardo mental mais profundo, a ponto de não conseguir sequer aprender o próprio nome? Então, para mim, é a condição sine qua non para ver Deus, reencarnação. Não tem como pensar de outra forma. Interessante que você me fez lembrar do texto de Kardec no Livro dos Espíritos, Considerações sobre a Pluralidade das Existências Corporais, que Kardec tem uma colocação que é bem nesse sentido do Valentim, que você agora corroborou, né? Que ele diz: certo filósofo afirmou que se não houvesse Deus, seria necessário inventá-lo, né? Esse filósofo provavelmente é Voltaire, que Kardec deveria conhecer muito bem, né? De cultura francesa. E aí Kardec vai dizer, parafraseando esse filósofo, ele não cita, mas parafraseando esse filósofo, se não houvesse reencarnação, seria necessário inventá-la. É bem isso, né? É espírito Lázaro, né? Diga. O espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino, né? E a primeira é o amor. E a segunda, absolutamente necessária, é a reencarnação. Danilo, eu acho essa fala também fabulosa. Você citou sobre Ian Stevenson, só para colaborar, complementar. Ian Stevenson, eu acho que ele me parece que a respeitabilidade dele e a credibilidade dele, do próprio trabalho dele, vai além de um trabalho, por exemplo, do Banerjee, por exemplo, porque Ian Stevenson não ficou preso na Índia como o Banerjee ficou. Então, a crítica que se tem ao trabalho ficou ali culturalmente, a crença na reencarnação é mais popularizada. O trabalho de Ian Stevenson era mais internacional, né? E quando ele morreu, ele deixou um livro chamado Reincarnation and Biology, né? Nem sei se já foi traduzido ao português, né? Que é um trabalho sobre marcas de nascença, né? E reencarnação, né? Que marcas de nascença é um fenômeno ainda não compreendido do ponto de vista da biologia, né? Materialmente falando, né? Agora, sobre o esquecimento do passado, no Livro dos Espíritos, o texto Esquecimento do Passado, e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec volta a esse assunto. Ele não diz com essas palavras, mas só pegando o texto para ser fiel, mas ele diz, ele coloca como se o próprio esquecimento do passado fosse relativo.
a ponto de ele dizer que em alguns momentos de recolhimento na vigília ou no adormecimento e emancipação da alma, o espírito recobra o passado, desperta determinadas recordações, o que de alguma forma na própria obra da codificação não está se colocando em oposição a uma técnica, claro que uma técnica bem feita, com todo cuidado, e é claro, como o espiritismo respeita a ciência e é a favor do progresso, se surge uma técnica que causa benefício, o espiritismo não se coloca contra o progresso da ciência. Ademais, uma técnica que vem, digamos assim, ajudar a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas. Alguns espíritas no passado costumavam dizer assim, não apenas contraria, mas você, na verdade, não tem coerência, porque se você faz uma regressão e a pessoa fica bem dos seus problemas, é porque você está driblando a lei, né? Mas, na verdade, essa é uma compreensão também inexata, né? Uma compreensão inexata. Primeiro que, da mesma forma que se eu tenho uma enxaqueca crônica, aquilo pode ser um karma do passado, mas eu tenho uma medicação que pode aliviar, né? O anestésico que eu vou usar, eu não estou fugindo do meu karma ou fugindo dos meus débitos, né? Senão eu não ia tomar karma anestesia. Dessa hora. Hein? Muita karma nessa hora. Muita karma nessa hora. Então, o fato de ter uma técnica que ajuda e ameniza os nossos sofrimentos não quer dizer que o espírito foge dos seus compromissos. E Joana, ela tem uma mensagem muito boa que ela vai dizer, o indivíduo pode despertar recordações, mas não é só o fato de despertar recordações que vai fazer ele solucionar todas as suas questões. Às vezes ali é o começo, para que ele possa não apenas se conhecer mais e melhor, mas, sobretudo, realizar a sua mudança de vida, a sua reforma moral, o seu melhoramento pessoal, que é a grande terapia da doutrina espírita, né, Danilo? Na questão de número 397, Flávio, do Livro dos Espíritos, existe um comentário de Kardec. Kardec fala, os espíritos falam para Kardec que a lembrança do passado é mais clara para aqueles de um mundo de ordem superior. E aí ele faz um comentário dizendo que existindo um fim útil, é possível ter essa lembrança, mas jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Essa fala de Kardec eu acho que é muito, muito pertinente para esse assunto, né? Existindo um fim útil, mas jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Outra coisa também que a gente vai pegar lá no Livro dos Espíritos é a questão de número, duas questões antes, né? 395, quando os Espíritos falam que nós podemos sim ter algumas revelações sobre nossas existências superiores, mas nem sempre eles respondem assim. Os espíritos, quando Kardec pergunta, a equipe de Kardec pergunta se nós podemos, eles dizem que nem sempre, né? Outra fala também interessante, lá, aí, adiantando mais um pouco, na questão 425 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver os espíritos colocando, né, para Kardec que, através do sonambulismo, e aí a gente, quando fala de sonambulismo, nessa hora, faz parecer que, na verdade, ele está se remetendo a um fenômeno hipnótico. Não sei se você se lembra desse texto especificamente, se você também tem essa percepção, porque esse nome hipnose, né, não foi utilizado na codificação, né? Então, quando ele fala sonambulismo, aí os espíritos falam, né, que a lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior podem vir através desse fenômeno sonambúlico, né? E a questão seguinte, que é a 426, a gente vai ver os espíritos também colocando que esse sonambulismo ele pode ser magneticamente provocado. Isso também a gente vai ver na questão 455, né? Ou seja, dá para se utilizar esse tipo de técnica para fazer, né? Ou seja, está lá na obra básica que é possível fazer, e o comentário de Kardec que, havendo um fim útil, né, que não seja só para satisfazer a curiosidade, é uma possibilidade, né? Então, existem formas de entrar em contato com essas lembranças, essas recordações do passado. Exatamente, exatamente. E uma coisa interessante, aí já colocando o outro lado, né? Joana de Ângeles tem um capítulo chamado Regressão de Memória, Dias Gloriosos, você certamente conhece. Maravilhoso. Um capítulo muito bom, né? Uma espécie de símbolo. Ela cita as marcas de nascença aí. Nesse capítulo, ela cita as marcas de nascença. Exatamente.
E é interessante porque ela vai colocar uma questão que é o seguinte: primeiro, que o indivíduo que se submete a uma regressão, ele não vai recordar tudo, ele não recorda tudo, porque o cérebro não aguentaria. E isso é uma fantasia que as pessoas têm, até porque existem limites que o cérebro suporta, porque se eu lembrasse de tudo que eu fui, eu lembraria também as pessoas que foram. Então, além de ser uma invasão de privacidade alheia, de identificar as pessoas do passado na vida presente, seria também uma carga de conteúdo, às vezes, desnecessário, que às vezes a gente não aguenta os conflitos dessa existência. Imagine o despertar de outras recordações. Hermínio, em A Memória e o Tempo, cita alguns casos de regressões mal conduzidas, quando, por exemplo, o despertar das recordações não tinha indicação terapêutica, e ele cita alguns casos, principalmente conflitos de relações muito sérias. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo, um conflito muito sério, por exemplo, de relação intrafamiliar, de um pai com uma filha com um pai. E aí você recua com esse pai e o pai desperta recordações de, por exemplo, uma relação passional no passado e sexual. Como é que você traz essa lente para essa vida no sentido de agregar, a depender da pessoa, aquilo pode até perturbar mais a relação? Hermínio cita alguns casos dessa natureza, dizendo que alguns casos que são até contraindicados. Na nossa área, a gente sabe que esse tema é polêmico. Há terapeutas muito entusiastas da regressão, que fazem regressão de unha encravada à perda de emprego, e há outros que têm esse cuidado, né? Inclusive, é muito sério para quem é cardiopata e quem tem algum transtorno psicótico sério fazer a regressão. E epilépticos também. Epilépticos, trazer prejuízos nesse sentido, né? Então, ter esse cuidado, né? Esse limite que é importante a gente observar, né? Por outro lado, os quadros de fobia, por exemplo, né? Quadros de fobia são muito bons no sentido de ter uma resposta, às vezes, interessante do ponto de vista das regressões, né? Tudo isso sendo examinado com muito cuidado, né, Danilo? Com certeza. Roger Wood, ele tem também a perspectiva de que é preciso que a gente tente outras técnicas, né? Eu acho que eu levo isso muito a sério, né? Aliás, eu raramente utilizo, tá? Essa possibilidade na prática clínica. Eu acho que é preciso ter muita responsabilidade. Eu acho que é preciso que a gente tente outras possibilidades, que a gente tenha essa responsabilidade de buscar outras. Até sendo bem kardeciano nessa visão, né, Flávio? Porque Kardec fala, né, que a gente precisa buscar possibilidades etiológicas, possibilidades de causa nessa encarnação, possibilidades que estejam aqui, né? E aí só então, depois de terem esgotadas todas as possibilidades, que se utilize outro tipo de abordagem, que no caso seria espiritual. Mas é realmente uma coisa que eu vejo muita gente trabalhando de forma irresponsável, fazendo, eu diria que, fazendo com seus pacientes experimentações, né? Como se eles fossem, como é que eu diria, cobaias do trabalho deles para ver se realmente funciona. Eu, às vezes, sinto isso, eu sendo professor de psicologia de faculdade, eu vejo isso, né, no estágio clínico, né, o supervisor de estágio, e aí os alunos dizem assim, mas eu posso aplicar tal teste, tal psicoteste? Aí eu pergunto, mas por que você quer aplicar esse psicoteste? Não, porque eu aprendi na disciplina e eu queria usar. Ou seja, é nessa perspectiva. Não é porque é útil, não é porque é necessário, mas sim porque ele aprendeu e queria usar, né? E isso é preciso tomar muito cuidado, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de pessoas, e sim, a gente pode levar pessoas a crises severas, induzir crises que não estavam ali. Isso é chamado, na nossa área, de iatrogenia, né? Você criar a necessidade de intervenção onde antes não havia. Então, é um risco alto e a gente precisa ser muito responsável, porque, infelizmente, muita gente faz esse contato com o profissional para perguntar se trabalha com TVP,
na verdade, para poder lidar com curiosidades, e não porque há uma necessidade real de alguma situação, não porque ela tentou todas as outras possibilidades e agora queria experimentar essa, né? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, por curiosidade. E aprendendo com o peixinho, eu aprendi a responder que eu trabalho com terapia de vida futura. Topa, vamos, a partir de agora, trabalhar para o futuro, porque se a gente tiver um olhar meramente retrospectivo, a gente acaba, naquilo que Buda coloca, né? Um dos sutras que é atribuído a Buda, contam que ele é questionado, né? Com relação ao papel do passado, do presente, do futuro. E aí Buda disse que é necessário a gente estar no aqui e agora. E aí perguntam a ele, como assim, né? Aí Buda disse, se alguém lhe atira uma flecha, você vai parar para se questionar de onde foi que atirou, quem atirou, por que atirou, ou não, você vai gritar de dor e vai querer buscar um médico imediatamente para resolver. Então foque no momento e não ficar olhando para trás tentando achar uma causa, um motivo, quando na verdade aquela situação emergencial precisa ser resolvida de forma urgente. Então é isso, o foco é esse. A gente precisa lembrar que se a gente volta lá para trás, por exemplo, eu sempre falo isso nas minhas palestras, eu fiz uma regressão, eu descobri por que eu tenho uma dificuldade de relacionamento com meu pai. É porque na noite de São Bartolomeu, lá na praça que ficou com o sangue na canela, eu era católico, meu pai era protestante, eu matei meu pai, agora ele tem essa rusga comigo. Aí eu paro, coço a barba e digo assim, poxa, mas por que eu matei ele? Peraí, vou fazer outra regressão para poder voltar mais um pouquinho. Aí eu volto mais um pouquinho e vou ver que eu fui um dos soldados de Júlio César na invasão a Cartago. E aí eu descubro que nessa história meu pai era Aníbal, e nessa história eu vou voltando, chego na Alexandre da Macedônia, na invasão da Índia, e aí eu vou perceber que meu pai... Ou seja, a gente é evolucionista, a gente é espírita, e como espírita a gente está focado de que a gente está evoluindo, que a gente é melhor hoje do que o que a gente era. Se hoje eu sou essa carniça, se hoje eu sou esse sarapatel de coruja, antes eu era muito pior. Então, se eu ficar voltando lá atrás, eu vou encontrar um monte de problema. Eu vou encontrar um monte de pepino e abacaxi. E aí, isso não resolve. Eu preciso me questionar o que eu posso fazer hoje para que as coisas melhorem, para que as coisas se resolvam, para que a gente verdadeiramente possa sair desse sofrimento, dessa vivência, dessa dificuldade toda que a gente está vivendo. Né? Então, é focar em resolutividade. E a possibilidade de vislumbrar o passado vai dar um significado, vai atribuir um sentido, vai me dar uma catarse que pode me ajudar verdadeiramente na resolutividade de minha questão, ótimo. Mas, infelizmente, a grande maioria das vezes isso não acontece. A grande maioria das vezes é mera curiosidade, e curiosidade negativa aí nesse caso, não é uma curiosidade boa, como dizia Carl Rogers, ser curioso é bom, não é disso. É uma curiosidade que não faz sentido, não tem uma funcionalidade. Bom, saber que eu imolei minha mãe, saber que eu trouxe um prejuízo gigantesco a meu pai, ou que eu fui amante de minha irmã, isso vai mudar o que na minha vida hoje, na minha trajetória hoje? Entende? Então, só por curiosidade, não vale a pena. É verdade, é verdade. E essa busca ávida acaba proporcionando também autossugestões e ilusões em torno de narrativas que eu próprio crio, né? Especialmente se eu tenho certa sensibilidade psíquica, e aí eu posso me induzir, e aí eu recuo, eu vou ver outra encarnação, vou buscar outra encarnação, aí caio naquilo que uma atriz norte-americana, não me lembro agora se é Sheila McLean, que ela chegou a recuar tanto que ela se viu numa reencarnação como jacaré. Quer dizer, ela foi uma jacaré numa vida passada. Quer dizer, até que ponto chega esse tipo de coisa da indução, né? E, Danilo,
Eu me lembrei aqui que para corroborar ainda mais que os postulados espíritas e o respeito predominante que a gente tem que ter com o esquecimento do passado, a ideia de que, via de regra, respeita o esquecimento, mas há alguns casos excepcionais que determinadas lembranças e o despertar de recordações pode agregar alguma coisa. Para corroborar isso, a gente tem as ecmnésias, as memórias espontâneas, e a gente tem alguns relatos dos autores todos. Eu me lembro de Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade. Ela narra muitas memórias onde essas regressões eram induzidas pelo seu guia espiritual. O Charles induzia ela a vivências do passado. Quando essas memórias acontecem de forma espontânea, é natural que isso tenha uma espécie de baliza aí do mundo espiritual, né? de concessão, e o indivíduo tem estrutura psicológica para absorver aquilo. Para lidar com aquilo. E para lidar com aquilo, né? No sentido de trazer algum benefício para a vida dele. Sim. Eu falo um pouquinho sobre isso, Flávio. Eu não estou tendo nenhuma pretensão de fazer propaganda, não. Mas eu falo um pouquinho sobre isso em 2 livros, tá? Esse livro, Dias Assim, eu tenho um conto que fala um pouquinho sobre essa questão do interesse, que às vezes na situação mediúnica vem essa possibilidade, e no meu livro recém-lançado, quer dizer, nem teve lançamento ainda, mas vai ser lançado em breve, assim que acabar, mas a gente vai fazer um lançamento virtual, tá? Suspiros Partilhados, que eu também trago 3 contos aqui que tem conteúdos sobre ecmnésias e sobre regressão, né? Então, são, sem dúvida alguma, exemplos práticos que mostram realmente uma situação bem pessoal, na verdade, né? Porque falam muito de mim aí, que realmente aconteceu isso comigo em diversas circunstâncias, e numa reunião mediúnica, a mentora espiritual da reunião, a diretora espiritual da reunião, me falou que eu lembrava, ela falou, não se apoquente, ela usou esse termo, não se apoquente com os sonhos que você anda tendo. Eu achei estranho, porque eu não havia comentado com ninguém sobre aquilo, né? Aí eu, por quê, minha irmã? Aí ela disse, porque você precisa ver para crer. Você ainda ela brincou comigo, né? Ainda é discípulo de Tomé. Um dia você vai ser discípulo de Jesus. Aí eu dei risada, mas a situação é feia, né? Não é bonitinha, não. Mas a gente às vezes precisa vivenciar a situação para poder ter uma contextualização. No meu caso, assim foi, né? E você trouxe esse exemplo, mas eu trago diversos exemplos. Eu acho que vale a pena trazer aqui para a gente ver esse livro, que eu acho que é uma referência, né? Eu sou Camille Desmoulins, você deve conhecer, né? Esse livro, que é de Hermínio Miranda e Luciano dos Anjos, quando o próprio Luciano dos Anjos descreve a regressão que Hermínio Miranda fez com ele, e o processo regressivo é todo detalhado nessa obra, que é uma belíssima obra, detalhado, e extremamente enriquecedor, muito legal. Essa obra deveria ser uma das referências na área da investigação científica, né? Porque a forma como eles gravaram, inclusive, né? Passes transversais, né? Que Hermínio explica, e ele volta ao assunto na obra Arquivos Psíquicos do Egito, né? Ou seja, técnicas lá do Antigo Egito, né? Que induz a despertar de recordações. Mas continue, desculpa. Ele também fala sobre isso nesse outro livro, ó, que também recomendo, de Kennedy ao Homem Artificial, Crônicas de um e de outro, também deles dois, Luciano dos Anjos e Hermínio Miranda, vários casos sobre reencarnação, vários casos sobre regressão de memória, nesse livro riquíssimo, maravilhoso. Tem um outro livro aqui, aí já é um livro mais próximo, que uma pessoa que é uma psicóloga, colega nossa, que fez um trabalho de regressão nela, e aí resultou nesse livro, esse trabalho de regressão, e eu tive a honra de ser chamado para fazer o prefácio, que é A Família do Capitão que povoou o Centro-Oeste Mineiro, de Maria Catarina da Silva, né? Eu pedi autorização a ela para poder falar do livro dela, e ela me permitiu falar, né? E é uma obra que foi toda oriunda de um trabalho de regressão também. Interessantíssimo. Existem números, né? Eu aqui não teria como tentar fechar em poucos, né? Aí eu tenho aqui também um livro que você deve conhecer, que é uma
uma coletânea de textos psicografados por Divaldo Franco, chamado Aspectos Psiquiátricos e Espirituais dos Transtornos Emocionais, que também a gente vai encontrar um capítulo específico sobre a questão da reencarnação e a regressão de memória, né? Eu tenho também aqui uma pessoa que eu gosto bastante dos textos dela, uma psicóloga chamada Vera Saldanha, que fala sobre a psicoterapia transpessoal. Ela tem um capítulo inteiro falando sobre terapia regressiva integral e, no caso, usando o termo de o Roger Woodger, né, que é o Deep Memory Process. E esse livro aqui também, que você deve conhecer, que é fabuloso. Eu admiro muito esse rapaz, né, Stanislav Grof, A Tempestuosa Busca do Ser. Ele tem um capítulo inteiro da experiência que ele teve com a situação de regressão, quando ele abandona o uso do LSD, abandona o uso do ácido lisérgico, para passar a utilizar a respiração holotrópica, que é uma técnica psicoterápica em que a gente leva a pessoa a hiperventilar, e aí existe uma alteração da consciência, e esses estados alterados de consciência tem vários tipos, e um dos tipos é justamente o eclodir dessas equimnésias, essas lembranças espontâneas de vidas passadas. Aqui eu só trouxe alguns para poder ilustrar, para poder a gente ver que tem muita coisa escrita sobre isso, tem muita produção, né, Flávio? A gente não teria nem como ter a pretensão de esgotar isso, né? Não, tem muita coisa interessante, muitos casos, né? Enquanto você falava, eu me lembrava de uma situação. Eu sei que a gente já está caminhando para as nossas considerações, Danilo, porque já estamos aí no final. É uma pena, porque a gente tem tanta coisa. Eu queria enfatizar também, fazendo um endosso com o que você falou, com a obra Recordações da Mediunidade, porque ali, para quem é da área espírita, vai entender o processo de regressão operada, porque o terapeuta, aspas, regressivo, era um espírito desencarnado, né? Ali era uma regressão induzida por espírito, né? É muito interessante a gente também visualizar esse processo, que corrobora a ideia de que a regressão é um instrumento nas mãos de alguém que é capacitado, que tem a qualificação e que pode fazer a contento, pode agregar alguma coisa em casos indicados, por outro lado, você já deve ter visto isso. Eu lembro de uma situação em consultório que eu recebi de uma regressão que não tinha indicação terapêutica e a pessoa estava muito atordoada com o conteúdo, independente do conteúdo ser verdadeiro ou não, mas assim, era uma relação difícil conjugal com o marido, e ela se via na regressão no engenho, né, no Brasil da escravatura, e o marido passando por cima dela com cavalos, né? E aquela cena não saía da cabeça dela, ela chegava muito mobilizada, porque ela olhava para ele e lembrava da cena, né? Então tem isso. Agora, uma coisa que a gente não terá tempo de abordar agora, talvez a gente possa até programar alguma coisa depois, é o seguinte: um dos dilemas da regressão, eu não diria nem dilema, mas um dos desafios, e Alberto Almeida, que é do meio espírita, ele fala isso, é o seguinte: há regressões que são feitas em que ocorre, às vezes, fenômenos mediúnicos. Porque, às vezes, ocorre... veja que coisa interessante. Eu recuar ao passado, no qual está o meu drama, o meu conflito, a minha questão, eu detono aquela memória, e ao detonar aquela memória, se teve alguma situação com outra pessoa, alguma situação mal resolvida com outra pessoa, alguma mágoa, alguma coisa, e essa pessoa ser um espírito desencarnado ligado ao caso, ao recuar, eu posso acabar sintonizando com ela e acessando ela pela afinidade de tema. E às vezes ocorreu uma incorporação que pode ser considerada uma regressão e, na verdade, é um fenômeno mediúnico. Aí eu acho que o conhecimento espírita pode agregar alguma coisa, né, Danilo? Eu já estou encerrando o comentário. Pode concluir, pode comentar também. Faz toda a diferença, né? O conhecimento espírita aí vai fazer com que você saiba como manejar aquela circunstância de alteração da consciência, né? Vai fazer com que você saiba, inclusive, dialogar, que você saiba, inclusive, em alguns casos, até mesmo doutrinar o espírito, esclarecendo ele sobre coisas que estão acontecendo, né? Já aconteceu comigo uma coisa bem peculiar, Flávio. Uma certa feita, depois de muitas técnicas diferentes, eu resolvi lançar mão
da técnica. E aí o que aconteceu foi de que a avó da pessoa em questão apareceu no consultório dizendo: não, parem, não é para fazer. Nitidamente veio falar que não era para fazer, que ela não tinha estrutura para lembrar, que o caso dela era imperativo, não havia a possibilidade daquela pessoa ali se lembrar. Então, existe também essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade. Você, na sua prática, talvez também tenha, de vez em quando, algumas percepções, eu não sei como é que a questão da ostensividade para você em relação à mediunidade, mas volta e meia a gente tem algumas percepções, algumas situações em consultório, e aí a gente vê que alguns são bem categóricos, né, em serem protegidos de certas lembranças, de certas memórias, de acessar certos saberes, justamente porque ainda não são capazes de elaborar afetivamente aquela questão, de lidar com suas culpas ou com as culpas daqueles com quem convivem. Então, por isso, é interessante que aquela pessoa se mantenha com aquele esquecimento bem resguardadinho para poder não dar uma dificuldade maior a posteriori, né? Então, é maravilhoso, né? A gente sentir-se amparado, né? Até para isso, né? A gente tem a possibilidade de ser protegido, de ser acolhido, né? Até mesmo em certas circunstâncias no qual a gente acha que tem que ter o conhecimento mesmo, não. Às vezes, a gente não dá conta. É preciso a gente ter humildade e reconhecer quando é além da nossa possibilidade, além da nossa capacidade. Muito bem, muito bem. Acho que foi maravilhoso o tema aí que vai ficar aí. Amigos, eu gostaria de agradecer a vocês que aí estavam aí acompanhando. Gostaria muito de ter mais tempo até para abordar algumas questões que foram levantadas aqui. Eu estou já me despedindo, agradeço em especial o Danilo, né, que conseguiu aí abordar esse tema maravilhoso comigo nessa parceria. Dessa vez a live foi muito mais interativa do que expositiva, porque o convidado, quando quer fazer uma exposição, eu respeito e fico mais discreto aqui, mas o Danilo permite essa interação e eu acho que só tem a enriquecer, muito boa, muito boa. Vamos tentar colocar essa live tanto no canal do Sheila quanto no Raciocínios Espíritas, tá? O Instagram já está dizendo que é 1 minuto e 30. Danilo, muito obrigado, viu? Obrigadão mesmo. Sei que você tem uma palestra daqui a pouco. Tem uma palestra agora, inclusive estão convidados. Quem tiver interesse no canal do Assis, né, no YouTube. Quem tiver interesse em saber, entra lá no meu perfil para poder ver que eu fiz no Stories uma publicação a respeito. Agradeço muitíssimo o convite, Flávio, maravilhoso estar com você, meu grande amigo. Novamente, falando sobre doutrina espírita, falando sobre espiritualidade, imortalidade da alma, sobre a possibilidade de uma pluralidade de existências, que para mim é condição sine qua non para a existência, é haver essa pluralidade. Fico muito grato com a atenção e o carinho de todos, e sinto também por não termos mais tempo para poder explorar ainda mais, mas breve, quem sabe, a gente possa resgatar esse assunto, que foi bastante enriquecedor também para mim, Flávio. Muito bom mesmo, muito bom. E fico muito grato pelo convite. É isso, meus amigos. O Instagram já tá me dando tchau aqui. Um abraço a todos. Obrigadão. Um abraço mais uma vez, Danilo. Abração, gente. Fiquem com Deus.